quem está começando a investir no Brasil, sempre aparece aquela dúvida clássica, né? O que vale mais a pena? Um rendimento que parece maior, mas que paga imposto, ou um rendimento um pouquinho menor, só que totalmente livre de imposto? Bom, hoje a gente vai acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse aqui é o quebra-cabeça central da nossa análise. E, poxa, à primeira vista, 110% parece muito melhor que 90%, certo? Parece óbvio, mas a resposta, ah, ela não é tão simples quanto parece. E a gente vai descobrir exatamente o porquê. E olha, esse não é um problema só teórico, viu? É a dúvida real de muita gente que está começando, como a dessa pessoa lá no Reddit. É uma questão fundamental para qualquer um que queira começar a construir um patrimônio. Então, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa conhecer os competidores e, claro, decifrar essa famosa sopa de letrinhas do mercado financeiro. Primeiro, de um lado do ringue, temos o CDB. Pensa nele de um jeito simples. É como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o banco. E, em troca, claro, o banco paga uns juros. O detalhe mais importante aqui, que ninguém pode esquecer, é que o lucro que se tem com o CDB, ele é tributado, tem imposto em cima. Do outro lado, a gente tem a dupla LCI e LCA. O dinheiro aplicado aqui vai para financiar dois setores bem específicos, o imobiliário e o agronegócio. E aqui vem o pulo do gato. Como o governo quer incentivar essas áreas, os rendimentos para a pessoa física são totalmente isentos de imposto de renda. Isso mesmo, zero imposto. E esse tal de CDI que os dois investimentos usam como referência, o que é isso? Bom, o CDI é a nossa régua, é a nossa referência. Basicamente, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, de um dia para o outro. Quase toda a renda fixa no Brasil é medida como uma porcentagem dessa taxa aí. E só para dar um contexto, o CDI anda praticamente colado na taxa Selic, que é a taxa de juros mais importante da nossa economia, sabe? Então, a trajetória da Selic, como dá para ver aí no gráfico, acaba ditando o ritmo de todo o mercado de renda fixa. Ok, já conhecemos os nossos competidores. Agora, vamos entender a regra principal, aquilo que realmente decide o jogo. E, adianto, não é só a porcentagem do CDI, não. Então, o ponto crucial da história é este aqui. O imposto de renda que incide sobre o CDB não é uma taxa fixa. Ele vai diminuindo com o tempo. E essa é a grande virada na nossa história. É o que torna essa comparação tão interessante. A regra é bem simples, na verdade. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menos imposto se paga sobre o lucro. Começa com uma mordida de 22,5% para quem saca em até 6 meses, mas essa alíquota vai caindo até chegar em só 15% depois de 2 anos. Ou seja, o tempo é o melhor amigo de quem investe em CDB. E como é que a gente calcula o rendimento real? Olha, bem mais fácil do que parece. A gente só precisa descobrir o que sobra depois do imposto. Por exemplo, se o imposto é de 22,5%, quer dizer que sobram 77,5% do lucro, certo? Então, a gente multiplica os 110% do CDB por esses 77,5%. O resultado, 85,25% líquidos. É essa matemática simples que vai decidir o vencedor. Bom, agora que as regras estão claras, vamos finalmente colocar nossos dois competidores frente a frente para ver quem leva a melhor. Que comece a corrida! Vamos analisar essa corrida em 4 etapas diferentes, acompanhando como o resultado vai mudando à medida que o tempo passa e o imposto de renda diminui. Logo na largada, nos primeiros 6 meses, a LCI dispara na frente com folga. Os 90% dela, limpinhos, sem imposto, superam com tranquilidade os 85,25% que sobram do CDB depois da mordida da alíquota máxima do imposto. Agora, no trecho entre 6 meses e 1 ano, o imposto do CDB já cai para 20%. Com isso, o rendimento líquido dele sobe para 88% do CDI. Ele se aproxima, chega mais perto, mas a LCI ainda está ali, firme e forte na liderança com seus 90%. E aqui a gente tem a virada. Depois que passa de 1 ano, a alíquota do CDB cai de novo, agora para 17,5%. Isso faz o rendimento líquido saltar para 90,75% do CDI, ultrapassando a LCI pela primeira vez na nossa corrida. É o momento da virada.
E na reta final, para quem investe por mais de 2 anos, a vantagem do CDB não só se mantém como aumenta. Com a menor alíquota de imposto possível, de 15%, o rendimento líquido vai lá para 93,5%, se mostrando o grande campeão do longo prazo. Essa tabela aqui é o resumo perfeito da nossa corrida, né? Fica muito claro. A LCI é a campeã do curto prazo, mas a paciência recompensa e muito quem investe no CDB, que simplesmente domina no longo prazo. Fica a lição: o tempo aqui é a variável mais importante de todas. Certo, o quebra-cabeça está resolvido, mas e aí? Qual é a grande lição que fica dessa análise toda? O que a gente tira disso? A grande lição, na verdade, é esta: não existe o melhor investimento de forma absoluta. O que existe é um melhor investimento para um objetivo e um prazo específicos. A resposta para a pergunta qual rende mais é quase sempre depende. Depende do seu plano. E essa análise toda nos leva a um pensamento até mais profundo. Começa a citação aí diz: focar só em quanto rende do CDI é um ótimo começo, mas o próximo passo é sempre se questionar o que mais eu preciso considerar. E isso nos leva à reflexão final. E, para a gente terminar, fica essa reflexão. Aprender a olhar além do número que está na vitrine, do número principal, é uma ferramenta muito poderosa. O que parecia óbvio lá no começo, no fim das contas, se mostrou bem diferente. Então, a pergunta que fica é: que outras escolhas financeiras que parecem óbvias por aí talvez mereçam uma segunda olhada, uma análise mais cuidadosa? Pensar nisso pode mudar o jogo completamente.